Bom, acho que neste exato momento, enquanto quem nos ouve dirige por uma rodovia comum, indo para o trabalho ou, de repente, viajando no fim de semana, a pessoa pode estar a poucos metros de uma carga química capaz de derreter o asfalto. Ou até criar uma nuvem tóxica invisível, né? E o mais louco é que ninguém entra em pânico. Exato. Ninguém. A gente olha para a estrada e, enxerga só um fluxo contínuo e bem mundano de logística. Caminhões indo e vindo. Uhum. Mas a verdade é que, quando passa por nós um daqueles caminhões ostentando um painel laranja vibrante, a gente não está olhando apenas para um veículo de transporte. Não mesmo. Aquilo ali é uma verdadeira fortaleza ambulante. Sim. É onde uma química complexa, uma física implacável e até o direito internacional colidem em alta velocidade. E, bom, o motivo pelo qual não há pânico generalizado é porque existe uma coreografia invisível protegendo a todos nós. Nossa, é exatamente isso. O que a maioria das pessoas enxerga como uma simples viagem do ponto A ao ponto B é, na realidade, um ecossistema de gerenciamento de risco operando no limite. No limite mesmo. Sim, porque o nível de precisão exigido para que uma carga perigosa viaje centenas de quilômetros sem incidentes é absoluto, não é brincadeira. E não é só colocar caixas num caminhão e torcer para o melhor, né? De jeito nenhum. O conhecimento minucioso dessas regras não é apenas uma formalidade corporativa, é literalmente o que separa uma terça-feira comum de um desastre de proporções gigantescas. Como especialista na área, eu vejo isso todo dia. Com certeza. E a nossa missão, nesta análise profunda de hoje, é justamente revelar como essa coreografia funciona. Nós mergulhamos num material bem denso, focado na movimentação segura de cargas especiais e produtos perigosos. As normativas e os manuais de treinamento. Isso. E para me ajudar a traduzir todo esse, manual de sobrevivência logística, eu tenho aqui a companhia ideal para destrinchar isso com a gente. Vamos em frente. Esse é um tema que exige muita atenção aos detalhes, sabe? Sim, imagino. Porque na movimentação de produtos químicos ou inflamáveis, a margem de erro é praticamente zero. Um pequeno lapso lá no início do processo tem, o potencial de gerar um efeito cascata incontrolável na estrada. Caramba, bom. Ok, vamos desempacotar isso por partes, então. Antes mesmo de um motorista ligar o caminhão, o material mostra que existe uma teia gigantesca de leis ditando cada movimento, certo? Exato. Uma teia global e nacional. Pois é. E essa regulamentação começa no topo, nível global, com um documento da ONU chamado Orange Book, ou Livro Laranja. E aí, essas diretrizes descem para a Agência Nacional de Transportes Terrestres aqui no Brasil, a famosa ANTT, por meio da Resolução 5.998. A resolução da ANTT é a nossa base. Mas olha, eu confesso que isso me gera uma confusão genuína, porque eu entendo que especialistas da ONU criam regras lá nos gabinetes na Suíça. Sim, em Genebra. Isso, mas a ONU não tem jurisdição para fiscalizar rodovias do interior do Brasil. Então, como esse manual internacional é tipo uma pedra de roseta do perigo? Como ele tem poder prático sobre um caminhão rodando numa estrada de terra nossa? Olha, o que é fascinante aqui é entender como o mundo moderno e a logística funcionam. Para entender o poder do Orange Book, a gente não pode pensar nele como uma lei imposta à força policial. Tá, e seria o quê? Ele funciona como uma linguagem universal. Pensa na jornada real de um produto químico hoje. Porque a logística moderna é totalmente multimodal. Multimodal, tipo vários meios de transporte? Exato. Imagina que um solvente industrial muito específico é fabricado lá na Alemanha. De lá, ele vai de trem até um porto europeu, depois atravessa o oceano num navio de carga, e aí esse navio é estritamente regulado pela Organização Marítima Internacional. Certo. Chegando ao Brasil, ele é desembarcado, colocado num caminhão e só aí viaja pelas nossas rodovias sob as regras da nossa ANTT. Ou seja, a mesma caixa passou pelas mãos de empresas e governos completamente diferentes em questão de dias. Sim. Agora, imagina o caos logístico e o perigo iminente se o navio alemão considerasse aquele solvente apenas levemente irritante, mas a autoridade brasileira, ao classificar-se como
altamente explosivo. Nossa, seria um desastre. Total. Se cada país ou cada modo de transporte usasse critérios diferentes, os portos e aeroportos simplesmente parariam. Virariam gargalos intransponíveis. Ninguém saberia como manusear a carga do outro em segurança. Então o Orange Book da ONU entra para nivelar isso. Exatamente. Ele cria uma matriz global, uma taxonomia do perigo. Ele diz tecnicamente o que é explosivo, o que é tóxico, o que é inflamável. Quando a ANT cria a nossa regulamentação, ela não está só copiando a lei suíça. Ela está adaptando. Isso, ela adapta essa linguagem para a nossa infraestrutura, garantindo que um barril de químico fale o mesmo idioma técnico em Hamburgo ou aqui em São Paulo. Entendi. Faz todo sentido para evitar o colapso da cadeia de suprimentos. Mas assim, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Por quê? Porque a burocracia internacional, por melhor que seja, não apaga incêndios na prática, né? Com certeza não apaga. Nas ruas, na escuridão de uma rodovia debaixo de chuva, o perigo precisa ser reconhecido em frações de segundo. Ninguém vai folhear um calhamaço de 200 páginas da ONU enquanto um caminhão está lá tombado vazando um líquido misterioso. Nossa, impossível! O socorrista morreria antes de chegar no índice do livro. Exato. Então, o material entra fundo na aplicação visual do perigo. Ele fala sobre as 9 classes de riscos. Sim, explosivos, gases, líquidos inflamáveis, oxidantes, materiais radioativos, corrosivos. É muita coisa. E ele detalha a NBR 7500, o uso de painéis de segurança, rótulos de risco. O que me fascina é como o design gráfico, adesivos e cores viram uma questão de vida ou morte. O que acontece se o reconhecimento falhar? Olha, a genialidade dessa sinalização está inteiramente ancorada na psicologia da nossa percepção visual e em como o cérebro processa informações sob estresse extremo. Numa crise de adrenalina, né? Sim. Imagina um cenário real. Um acidente grave à noite, fumaça, destroços para todo lado. Quando os bombeiros chegam, eles não têm tempo para procurar papelada na cabine amassada do motorista. É aquele momento crítico onde cada passo em direção ao caminhão pode ser o último, né? Se a abordagem for errada, já era. Precisamente. E é por isso que o design desses rótulos obedece a regras cognitivas muito restritas, para contornar a necessidade de leitura textual. Porque ler demora. Demora e exige um processamento cerebral que simplesmente despenca quando a adrenalina bate. Cores e formas geométricas básicas são processadas quase instantaneamente. Tipo um semáforo vermelho? Melhor ainda, se um socorrista a 50 metros de distância, iluminando tudo só com uma lanterna, enxerga um losango vermelho no baú do caminhão, o cérebro dele registra imediatamente que é perigo de fogo, líquidos inflamáveis. Uhum. Se ele vê um losango com a metade superior amarela e a inferior branca, ele sabe no mesmo milissegundo que tem material radioativo envolvido. Caramba! E se for um losango branco com uma caveira preta? Risco tóxico fatal. O simples formato e a cor criam um perímetro de inteligência visual antes que qualquer pessoa precise abrir a boca. Sabe que isso é muito engenhoso? O losango se destaca no meio da geometria do caminhão. Exato. O caminhão é todo retangular. O losango quebra esse padrão visual. Isso altera o protocolo de aproximação do resgate na hora. É comunicação transmitida à velocidade da luz. Tá, os sinais visuais dão aquele grito de alerta inicial, o famoso fique longe, mas vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Pode fazer. Um losango vermelho só diz que a substância queima. Ele não conta toda a história. O material que a gente leu lista uma verdadeira montanha de documentos burocráticos. A documentação é essencial. Mas olha só, a gente tem o documento fiscal, a declaração do expedidor, o envelope de transporte, as fichas de emergência exigidas pela NBR 15481. Se o caminhão já está coberto de símbolos universais, exigir papéis específicos não acaba sendo só um excesso de burocracia que atrasa a logística? Olha, isso levanta uma questão importante, porque é uma visão bem comum de quem está de fora. Mas, no setor de produtos perigosos, o que a gente chama de burocracia é, na verdade, um manual de sobrevivência tático. Sobrevivência tática. Sim. Voltando para o exemplo do bombeiro. O rótulo vermelho avisou que é líquido inflamável.
Mas líquido inflamável engloba dezenas de comportamentos químicos diferentes, entende? Ah, verdade. Gasolina não é a mesma coisa que um solvente específico. Exato. É aí que a ficha de emergência, que vai naquele envelope de transporte, se torna a ferramenta mais importante do resgate, porque ela especifica a identidade química do monstro que eles estão enfrentando. E dita como lutar contra ele. Perfeito. A ficha pode dizer ao bombeiro: se essa substância pegar fogo, sob nenhuma circunstância jogue água. Sério? Mas é fogo? Sim, mas algumas substâncias reagem violentamente com o oxigênio da água e aí você gera uma explosão muito maior. A ficha orienta a usar, sei lá, espuma química seca ao invés de água. Nossa, então o adesivo alerta para o perigo, mas o documento ensina como desarmar a bomba. A diferença entre a água e a espuma dita pelo papel é a diferença entre apagar o fogo ou abrir uma cratera na rodovia. Exatamente isso. E sobre a outra parte da papelada, como a declaração do expedidor e do transportador, tem a ver com responsabilidade. Para ninguém tirar o corpo fora. Isso mesmo, a cadeia de custódia. O expedidor fabrica e embala. O transportador fornece o caminhão. O motorista conduz. Se houver um vazamento porque a embalagem original não era homologada, o expedidor não pode simplesmente culpar o motorista. Entendi. A burocracia amarra a responsabilidade legal de todo mundo. Garante que ninguém possa alegar ignorância. É o peso jurídico forçando o cuidado físico. Ninguém quer ser responsabilizado por um desastre ambiental. E por falar em cuidado físico, isso nos leva para o próximo desafio. A gente já sabe como identificar a carga e quem é responsável por ela. Mas a física precisa ser respeitada. Como impedir que o conteúdo simplesmente vaze ou reaja durante o movimento do caminhão? Aí, entramos na engenharia de embalagens e na logística de movimentação. Pois é, o material fala da homologação de embalagens pelo Inmetro como tambores e tanques. Mas o que mais me pegou foi a Regra Nacional de Segregação de Cargas. A NBR 14619. Ela é crítica. Sim. Fiquei tentando visualizar como se organiza o espaço interno de um caminhão com vários químicos. É tipo um jogo de Tetris de alto risco, onde colocar a peça oxidante perto da inflamável pode explodir tudo. Se conectarmos isso com o panorama geral, essa sua analogia do Tetris é perfeita. Porque na química, certas substâncias são inimigas, mortais. Inimigas mortais. Sim. Pensa num material oxidante e um líquido inflamável. O inflamável precisa de combustível, calor e oxigênio para queimar, certo? Certo, o triângulo do fogo. Exato. E o material oxidante é uma substância que, pela própria natureza química, libera oxigênio rapidamente no ambiente. Ou seja, o oxidante é basicamente um alimentador de incêndios. Ele é o comburente perfeito. Se você colocar essas duas embalagens lado a lado no caminhão e houver um atrito ou vazamento junto, Nossa, você entrega todos os ingredientes para uma explosão que não dá nem para apagar, porque o negócio cria o próprio oxigênio. sim, por isso as regras de segregação ditam metragens exatas de distância. Alguns produtos incompatíveis não podem nem viajar no mesmo veículo de jeito nenhum. É proibido. Controle total, mas além de separar, tem que prender, né? O material destaca muito a necessidade de técnicas de amarração e piação. Ah, a peação. Isso lida com o controle da energia cinética. Imagina um tambor de 200 litros cheio de ácido corrosivo. Quando o caminhão está 90 por hora, o tambor também tá. É inércia. Se o motorista freia bruscamente, a inércia faz a massa do tambor querer continuar para frente com uma força colossal. Se não tiver bem amarrado... Ele vira um míssil de 200 quilos dentro do baú. Exatamente. Ele vai se chocar contra as paredes ou outras embalagens, o impacto rompe o metal fácil. Então a amarração não é só passar uma cordinha. É usar cintas, correntes e bloqueios com cálculos de engenharia. Para transformar a carga numa parte do chassi do caminhão. Perfeito. Se o caminhão freia, a carga inteira freia como um bloco único, preservando as embalagens certificadas pelo Inmetro. É fascinante ver a física sendo controlada, assim. A gente tem uma armadura logística quase impenetrável. Regras da ONU, adesivos brilhantes, papéis táticos, segregação de inimigos químicos e cintas de amarração. Parece perfeito na teoria. Pois é, mas a vida real tem a péssima mania de encontrar fissuras nessas armaduras, né?
Apesar de tudo isso, humanos falham. Acidentes acontecem. O que ocorre quando esse escudo se quebra, a contenção falha e o pior cenário acontece no asfalto. Esse é o momento onde toda a teoria é testada. E é o foco principal dos treinamentos obrigatórios, como o curso MOP para os condutores. E como é isso que o treinamento muda na prática? O aspecto mais difícil desse treinamento não é ensinar o motorista a usar o kit de emergência ou o extintor. É operar uma mudança drástica na psicologia dele. Como assim? Qualquer motorista de carga normal, se vê a carga caindo, o instinto dele é salvar o material, estancar o prejuízo, proteger o patrimônio. É natural, ele quer salvar o trabalho dele. Sim, mas o condutor de produtos perigosos é treinado para ativamente desligar esse instinto. No instante que a substância atinge a rodovia, a operação deixa de ser logística e vira controle de desastres. Então, qual é o primeiro instinto que ele tem que ter? Se um tóxico vazar, ele não corre para fechar a válvula com kit de contenção? Absolutamente não. Tentar fazer isso é o que frequentemente causa fatalidades. A primeira coisa que aprendem é toxicologia básica. Gases e vapores não ligam para a coragem do motorista. É o herói morto, né? Exato. Se ele correr para o foco do vazamento sem roupa de isolamento total, ele vira a primeira vítima fatal. E aí ele vira parte do problema, não da solução. Entendi. Então, o que ele faz primeiro? O passo número 1, inegociável, é o isolamento. Ele pega os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, tipo cones, fitas, e estabelece um perímetro bem amplo. Mantém o trânsito e os curiosos muito longe. Para evitar que o problema encontre novos alvos. Sim. O segundo passo é a comunicação. Ele usa a ficha de emergência para chamar polícia, bombeiros, órgãos ambientais, passando as informações exatas. E a contenção em si? É só o terceiro passo e muito condicional. Somente se ele estiver fora da zona de perigo letal, com o EPI correto para aquela classe, aí sim ele usa mantas absorventes para evitar que o líquido chegue num rio ou bueiro. O foco não é a carga perdida, é proteger vidas e o meio ambiente. Chegamos a um nível de detalhe impressionante. Recapitulando um pouco a nossa jornada hoje, o fluxo orquestrado de controle é assombroso. Muito complexo. Partimos de regras globais em Genebra. Descemos para as leis da ANTT aqui no Brasil. Vimos as cores salvarem frações de segundo, documentos criando correntes jurídicas e a segregação travando batalhas contra a química e a inércia. E no fim das contas, tudo aposta na mente de um único motorista treinado que precisa virar a chave da sobrevivência no asfalto. É o resultado de décadas de aprendizado. Cada regra existe porque, infelizmente, uma falha no passado resultou numa catástrofe. Esse rigor extremo é a sabedoria que a gente construiu para conseguir usar a química a nosso favor sem que ela se vire contra nós no meio de uma rodovia. É um equilíbrio bem delicado. E isso me deixa com um pensamento provocativo para quem está escutando a gente. Da próxima vez que cruzarem com um caminhão de painel laranja, a visão será outra. É uma máquina complexa de procedimentos em silêncio. Com certeza a audiência vai olhar diferente agora. Pois é. Mas tem uma coisa. A indústria química inventa materiais sintéticos novos todo santo dia. Baterias novas, polímeros revolucionários. Inovações constantes. E a grande questão para se pensar é, num mundo onde a química avança num ritmo alucinante, será que essa nossa linguagem global de perigo vai conseguir evoluir rápido o suficiente para rotular e conter nessas nossas velhas rodovias as ameaças que ainda nem sequer foram inventadas? Essa é a grande pergunta que tira o sono dos reguladores. É algo para se pensar. Até a próxima análise profunda, pessoal.